Tranquilo? Boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui com vocês, né, com a igreja. E é uma oportunidade interessante da gente parar para pensar. Eu vejo que a igreja está se preparando para um momento importante, a programação evangelística, né, um cuidado. Muitos trabalhando lá, enquanto outros estão aqui reunidos para estudar a palavra. Então, eu vejo que nós, como igreja, temos desafios e eu acho que é muito importante nós entendermos à luz da palavra de Deus a maneira como nós devemos conduzir as nossas vidas diante daquilo que Deus nos coloca. Né? Um texto que eu gosto muito é Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao 13, que eu vou ler conosco, com vocês hoje. E é muito importante entender o contexto dessa carta. E a partir do contexto desta carta em Efésios, nós aplicarmos isso à luz da palavra de Deus na nossa vida de igreja. Éfeso era uma cidade na Ásia, ela fazia parte do Império Romano, mas, em essência, os moradores de Éfeso, eles eram considerados homens e mulheres, naturalmente, de classe inferior, porque efetivamente, eles não eram cidadãos romanos. Eles faziam parte do Império Romano, mas eles não tinham nenhum tipo de privilégio. Né? Os privilégios eram dados aos cidadãos romanos. Então, um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado ou qualquer outra coisa, ou punido, sem receber um julgamento digno, onde ele tivesse condições de se defender e lidar com toda aquela situação. Então, normalmente, o não romano, se um romano encontrasse com ele pelo caminho e quisesse que você carregasse a bagagem dele, você era obrigado a carregar. Então, você tinha uma série de desvantagens em relação ao cidadão romano. Né? Inclusive, se você fizesse qualquer coisa que desagradasse a um romano, o romano podia açoitar você como cidadão, né, não romano. Né? Então, você tinha uma série de situações difíceis, né, e a vida era difícil para quem não fosse um cidadão romano. Então, isso é importante entender, porque havia só um jeito de eles alcançarem a cidadania romana, que era eles serem convocados pelo exército romano. Uma vez que eles fizessem parte do exército romano, eles tinham privilégios que eles não teriam de outra forma. E eles poderiam participar de todos os benefícios de cidadão romano, uma vez que ele fosse convocado. Fora isso, ele não tinha outra possibilidade. Ele sempre seria um cidadão de classe inferior. Então, a única possibilidade de mudança era se tornar cidadão romano, sendo convocado pelo exército romano. E a carta de Efésios, ela tem muito da linguagem militar. E vocês vão perceber que tem isso. Né? E a ideia desse verso 1, quando ele começa, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, ele vem trazendo um termo militar de ser convocado para o exército. Então, ele vem trazendo justamente essa ideia. E se vocês já leram o livro de Efésios, se você não leu, eu aconselho fortemente a você ler com muito cuidado, porque é um texto muito importante, e principalmente considerando o contexto de igreja, porque ele é dirigido à igreja. É um texto que ele, do capítulo 1 ao 3, ele vem fazendo toda a fundamentação teórica do que significa ser parte do povo de Deus, né, de fazer parte da família de Deus, e ele vai elaborando todos os privilégios de sermos filhos de Deus. E aqui há o forte paralelo entre a condição anterior e a nova condição. Antes, eles não eram cidadãos romanos. Se fossem convocados, eles tinham agora uma nova condição, uma nova vida. Né? Privilégios que eles não teriam antes, eles teriam agora. Né? E toda a narrativa do livro de Efésios, ele vai justamente mostrando a grandiosidade que é você fazer parte da família de Deus. O quão grande é o privilégio de ter sido eleito e chamado por Deus, por todos os benefícios que Ele nos dá, né, e a alta posição que Ele nos coloca nesse mundo, uma vez que nós fomos convocados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o entendimento dessa carta, ele tem que ser sob a luz de que nós fomos convocados de uma condição inferior para uma condição superior. E acho que esse é o grande ponto do livro de Efésios. E se você entende que você tinha uma condição inferior, e agora, convocado através do Evangelho, você faz parte da família de Deus, você tem privilégios incontáveis, né, e inomináveis, no sentido de que é muito maior do que a gente poderia imaginar ter. Mas agora nós temos, uma vez que nós fomos convocados por este Evangelho. Entender a nova posição, é natural entender que nós temos responsabilidades, né, uma vez que nós somos chamados de uma posição inferior para uma posição superior. E aqui os destinatários dessa carta, eles tinham clareza a respeito disso, porque eles sabiam, né, o que significava ser um cidadão de classe inferior, onde não desfrutava de nada, e agora ele tem uma nova condição, uma vez que ele foi convocado e ele fazia parte das fileiras do exército romano. Então, ele tinha uma provisão de privilégio, mas muitas responsabilidades, porque ele tinha que estar alinhado com aquele exército, ele tinha que estar em unidade. Se ele fizesse parte de um grupo de soldados, ele tinha que andar conforme aquele grupo. E é muito interessante, né, depois se você for lá para o capítulo 6, onde ele encerra todas essas ideias, lá ele vai falando sobre a armadura de Deus. Né? Então, aquela ideia de o soldado que vai para a guerra sem a sua armadura, o que acontece com ele? Morre, né? Então, é importante entender. Né? Ele fala assim, uma vez que você foi chamado, né, o início do capítulo 4, ele falando, vocês devem viver desta maneira, em unidade, né, como soldados convocados de um exército, vivendo de maneira digna. Essa que é a ideia que ele coloca. Então, essa é a força do texto para a gente ter uma clareza do que ele nos pede. Então, quando ele começa, né, ele fala que nós fomos convocados através de uma santa convocação, porque nós fomos chamados pelo Deus vivo, né, pelo santo Deus, o Deus santo, o Criador de todas as coisas, é Ele quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós devemos entender que nem todos os homens, no sentido homens e mulheres, atendem a esse chamado. Mas uma vez que você atendeu, uma vez que você foi alcançado pelo Evangelho, então você deve viver de acordo com esse chamado. Então essa que é a ideia, você faz parte do exército de Deus. Viva como quem faz parte desse exército. Naturalmente, aqueles que não atenderam o chamado, nós temos a responsabilidade de chamá-los. Né? E, nesse sentido, agora que a igreja está se preparando para um momento evangelístico, nós também temos a responsabilidade de chamar outros a fazerem parte disso. Né? Mas entendendo que eu devo viver de acordo com o chamado que foi feito a mim. Né? Se eu sou um soldado desse exército, eu devo viver de maneira adequada. Então, nós somos chamados, através do Evangelho, a uma nova vida. A vida anterior não é a maneira que nós devemos viver agora, é uma nova vida, é uma vida em santidade. Então, nós temos que olhar a maneira como nós vivemos essa santa convocação. A graça de Deus, né, ela nos é dada, em sua palavra, na palavra de Deus, nós podemos aprender como devemos viver sob o Evangelho, né, que nos chamou. Nesse texto, em particular, ao longo, nós vimos, você vai ver, né, você já viu, ou espero que você veja, né, os 3 capítulos anteriores, ele vai fazer a exposição doutrinária a respeito do Evangelho, e agora, no capítulo 4, nós vamos ver as implicações disso. Né? Uma vez que eu fui chamado, uma vez que eu disponho de uma série de privilégios com base no Evangelho. Então, eu penso que agora ele vai colocar as implicações, como que eu vou viver isso na prática. Então, olhando sob a perspectiva do Evangelho, vamos pensar a respeito dessa santa convocação. Né? Vamos olhar primeiro os versos de 1 a 3. Ele coloca assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando
guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nesse primeiro trecho, nós somos chamados a viver de modo digno com o chamado com que nós somos chamados. Então, quando ele fala que nós temos que andar dignamente de acordo com a vocação, significa a maneira como nós conduzimos as nossas vidas, ela tem que ser digna. A dignidade, ele traz a ideia de uma balança. Então, você tem que estar segundo a balança daquilo que é digno. Eu não posso andar de maneira desequilibrada, no sentido de a minha vida dividida entre os meus desejos e o desejo daquele que me convocou. Então, uma vez que nós somos chamados e convocados por um Senhor, nós devemos prestar obediência ao Senhor que nos chamou. Se eu me coloco em obediência a outro Senhor que não é o Senhor que me chamou, eu não vou andar de modo digno. Então, para andar de maneira digna, eu tenho que estar equilibrado, na balança, obedecendo ao Senhor que me chamou. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos perceber nesse trecho. A seguir, a ideia de vocação é convocação. Convocação no sentido de proclamação. Então, por quê? Porque quando o cidadão de Éfeso era chamado, ele era uma proclamação pública, onde os homens eram chamados a participar desse exército. O Evangelho é o nosso santo chamado, é uma proclamação. O Evangelho foi proclamado a nós, e o Evangelho fala a respeito da eternidade. Ele fala a respeito da vida eterna. E é importante entender que o Evangelho é que dá sentido às nossas vidas. Entendendo que nós temos um Deus criador e sustentador de todas as coisas, nós, como seres humanos, fomos criados para adorar esse Senhor. Então, a nossa vida, nós fomos criados por Deus, no sentido original, com o propósito de adorar a Deus. Não existe outro propósito para as nossas vidas fora da adoração a Deus. Mas, a gente sabe pelo Evangelho que o pecado nos conduziu, o ser humano se conduziu na falha em adorar a Deus. Ele falhou, ele não conseguiu, e não consegue mais em si mesmo. É impossível que o ser humano possa adorar a Deus de maneira adequada, porque ele é pecador. E, em essência, o pecado é a causa de todo o mal que existe no mundo. Deus, por sua vez, é justo, é santo, e ele tem que punir o pecado. O pecado ele deve ser punido, e não apenas com a morte física, mas principalmente no sentido de que é uma morte espiritual e é uma morte eterna. Então, aqueles que pecaram, eles são condenados eternamente. E Deus é quem condena o ser humano. Mas, ao mesmo tempo que Deus é justo, é santo, e ele condena o pecado, ele é misericordioso, e ele quer salvar o pecador. Então, o Deus justo, ao mesmo tempo, ele é misericordioso. E esse é o grande dilema do Evangelho. Como ele pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? A resposta disso vem na salvação que ele nos dá. Para que ele seja justo, ele precisa punir o pecado. Então, alguém recebeu a punição pelo pecado. Então, se nós fomos libertos da culpa do pecado, entendam, não foi de graça. Nós recebemos o Evangelho pela graça, mas nós não recebemos essa salvação de graça. Alguém pagou o preço. E no caso, Jesus Cristo veio ao mundo, o próprio Deus, ele foi perfeito em adoração, mas ele recebeu a punição que era destinada a nós. Então, nós temos pelo Evangelho a clareza de que Deus é quem resolve essa dificuldade entre a justiça e a misericórdia, ele recebendo sobre ele mesmo o peso da justiça. Então, ele recebe a ira que estava destinada a nós. Então, aquela ira que nós deveríamos receber, a nossa morte eterna e espiritual, foi resolvida por Cristo na cruz. E a certeza de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus foi que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa é a certeza. E pela certeza nós temos a esperança de que alcançaremos vida eterna. Então, o Evangelho ele vai trazer justamente a resposta para a nossa vida. É com base no Evangelho que nós vivemos essa nova vida. Agora eu tenho uma cidadania celestial. Agora eu tenho uma nova pátria. E essa pátria me é dada através do Evangelho. E eu devo viver como quem recebe.
né? Porque a ressurreição de Cristo é a certeza de que eu tenho acesso, né, a essa nova cidadania. Então, nesse sentido, uma vez que eu fui alcançado pelo Evangelho, né, nós devemos viver de acordo com isso, né? Então, tudo aquilo que eu alcancei, né, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu vivo, né, os meus valores, os meus desejos e as minhas intenções têm que ser colocadas debaixo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem fez todas as coisas? Toda a obra salvadora de Jesus Cristo, né, foi feita e eu tenho acesso a ela por meio de Jesus Cristo. Então, a minha vida deve ser baseada, né, os meus valores, meus desejos, minhas intenções têm que ser submetidas a Jesus Cristo. Essa que é a ideia. Então, se eu fui convocado, agora, o que é importante para mim não é mais importante. O que é importante para Cristo é mais valoroso, né? Os meus desejos não devem existir mais, os meus desejos, mas devem existir o desejo de Jesus Cristo sobre a minha vida. As minhas intenções não são mais as minhas intenções. Eu devo estar as minhas intenções devem ser debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então, o santo chamado, né, aponta para uma nova vida, né? E essa nova vida, ela deve ser vivida como? Né? Ele fala, com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade. Então, o santo chamado, ele é um chamado para ser vivido em comunidade. Ele não é para ser vivido individualmente, né? Muitos pensam que eu posso crescer individualmente, mas quando nós olhamos para esse texto em Efésios, nós somos chamados a viver dentro da comunidade a unidade. Então, não existe crescimento e amadurecimento espiritual fora da comunidade. Então, se alguém que se diz cristão e vive fora da comunidade, ele nunca vai crescer e nunca vai amadurecer. Porque só existe crescimento e amadurecimento, né, a vida espiritual e a vida, viver o chamado de Deus, só é possível dentro da comunidade cristã. Fora disso, não é possível. Então, essa vida tem que ser vivida em humildade, mansidão, né, suportando uns aos outros. A ideia daquela qualidade que aponta para o modo como devem ser os nossos relacionamentos, né, relacionamentos santificados, onde cada um vive de maneira adequada, com humildade, renunciando à imposição de interesses pessoais, ou seja, eu vou renunciar que os meus desejos se sobreponham aos desejos da comunidade. Então, humildade significa que eu vou colocar Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e eu em último. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, nós, para vivermos humildemente, Cristo tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Em segundo lugar, a minha comunidade, onde eu estou inserido. E, por último, eu. E essa é a ideia da nova vida. Vivendo agora também em mansidão, uma disposição de ânimo submissa e dócil, que nos capacita a suportar sem irritação ou ressentimento as faltas e injúrias dos outros. Então, é numa comunidade que você vai aprender a ser manso. Eu não estou dizendo que ser manso é fácil, eu estou dizendo que é assim que deve ser. Porque se você vive numa comunidade, você vai ser insultado. Se você vive numa comunidade, você vai ser ofendido. E é muito natural você perceber isso, que não tem como você conviver com pessoas e não encontrar conflitos, tá certo? E é justamente nesses conflitos que nós crescemos e amadurecemos. Nós precisamos não fugir dos conflitos, mas aprender a lidar com os conflitos que são naturais de uma vida em comunidade, porque eles sempre vão existir. E eles existem para quê? Para o nosso amadurecimento. É para isso que a gente tem que entender. Então, é necessário. Então, é o Espírito que em nós habita, uma vez que nós somos chamados e convocados pelo Evangelho, em nós habita um Espírito, e por esse Espírito eu vou viver humildemente, vou viver mansamente, com longanimidade, com uma disposição de ânimo paciente, de suportar o sofrimento e os maus tratos, com forte esperança de que um dia vai melhorar. Porque
Porque às vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que trabalhar com esperança, né? Porque essa é a base daqueles que são chamados e convocados. Você vive a esperança. A diferença entre um cristão e um não cristão, né, num sentido geral, na vida nesse mundo, é que nós temos a esperança. Eles não têm nenhuma esperança. Né? Eles vivem sem saber o dia de amanhã, mas nós temos uma esperança. A esperança de que nós temos uma cidadania e vamos fazer parte, né, do povo de Deus, vamos estar ao lado de Deus eternamente. Então, nesse sentido, nós vamos pacientemente suportar o sofrimento. Por quê? Quando você se relaciona com pessoas, você vai sofrer. De uma maneira ou outra, você vai sofrer. Né? Porque há sempre conflitos. Né? Você entenda, quando dois pecadores se unem, né, cada pecador vai puxar, vai querer que a sua vontade seja feita. Né? Você reúne dois pecadores, né, um vai querer uma coisa, outro vai querer outra. Agora você pensa numa comunidade de 100, 200, 300 pessoas. Né? São 300 pecadores unidos. Né? Alguém vai sofrer nessa história. É inevitável. Mas é necessário para o crescimento e amadurecimento. Tá certo? Então, é importante entender isso. E, nesse sentido, ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque nós somos alcançados pelo Evangelho. E, uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho, nós temos paz com Deus. E porque nós temos paz com Deus, podemos ter paz uns com os outros. E isso é importante a gente entender. Se não fosse a obra redentora de Jesus Cristo, jamais poderíamos viver em unidade. Aliás, só pode existir unidade num núcleo familiar, um casamento, uma família, por causa do Espírito. Porque se não fosse pelo Espírito, jamais haveria unidade, nem em um relacionamento mais básico como o casamento. Muito mais na igreja, onde há um grupo muito maior. Então, nós somos chamados a viver intencionalmente a unidade, que é própria daqueles que foram convocados através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o resultado natural, viver em unidade. Uma vez que nós fomos convocados, nós temos paz com Deus, a consequência disso, a expectativa é que nós, como igreja, vivamos em unidade. Às vezes nós queremos não, eu penso diferente do pastor. E é bom que você pense diferente do pastor. Mas se você se colocou ao lado do pastor e o pastor segue uma direção, você segue junto. Porque no final das contas, né, ele vai prestar contas primeiro a Deus. Né? Então, se ele decidiu um caminho, você vai junto com o seu pastor. Né? Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo propósito, uma mesma unidade. É evidente que se ele vai contra a palavra de Deus, você vai advertir. Porque se você está vendo que o outro está indo para o precipício e você não avisa, você é tão culpado quanto ele. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós devemos viver a unidade, sim, um cuidando do outro, mas esta unidade só é possível porque nós fomos alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja deve viver intencionalmente em unidade, uma vez que os seus membros foram convocados por Deus através de Jesus Cristo. Certo? Então, nós temos que buscar intencionalmente a unidade. Então, muitas vezes, nós vamos suportar injúrias, ofensas, muitas vezes nós vamos ser destratados, vão acontecer conflitos, mas nós vamos buscar a unidade. Eu acho muito legal, pensando nesse sentido, quando nós pensamos o conflito que havia na igreja, em Atos dos Apóstolos, onde uns achavam que tinha que circuncidar, outros achavam que não. Então, o que eles fazem? Se reúnem e encontram um caminho para a unidade. E foi o que eles fizeram. Eles encontraram um caminho para a unidade. Tá certo? Com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus tinha revelado a eles, eles buscaram a unidade. Apesar de haver divergência, buscou-se a unidade. E é assim que nós devemos viver, intencionalmente buscando a unidade. Em todos os ambientes. Começando na nossa casa, né? Indo para as lideranças dentro do corpo de Cristo, da igreja, e a igreja como um todo. Todos juntos, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Isso significa viver de modo digno.
né? Isso é viver igreja, vivendo esta unidade que é própria daquele que nos chamou. Deus chama os salvos à unidade. Então, nós vamos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Em Efésios 3:10, né, ele fala que nós somos chamados a viver a unidade para que pela igreja seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Então, é esse o sentido. Então, quando a igreja vive essa unidade, a igreja faz conhecida toda a multiforme sabedoria de Deus. Então, como igreja, nós devemos viver, né, um só corpo, um só Espírito, em uma só esperança da vossa vocação. Verso 4. Né? Então, ele vai apontando que esta unidade ela deve ser vivida dentro do corpo. Então, a igreja, como um corpo, ela vive em um só Espírito, porque é um só Espírito que nos é dado, o Espírito de Deus, e todos nós vivemos uma só esperança. Então, a partir da coletividade, nós vivemos juntos a nossa vocação. Por quê? Porque nós temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo, no sentido de que nós somos chamados por um único Deus, ninguém foi chamado por deuses diferentes, todos foram chamados por um único Deus, através de uma única fé, que é por meio de Cristo que nós alcançamos essa salvação, não é por mérito, não é porque eu fui bonzinho, nada disso, é tudo por meio de Cristo. E todos participamos de um mesmo batismo, no sentido de que participamos da mesma morte, né, dos mesmos sofrimentos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, assim como Cristo foi crucificado, os nossos pecados foram crucificados com Ele na cruz. Então, agora nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos segundo aquele que nos chamou, né, em um só corpo, em um só Espírito, em uma só esperança. Um corpo gerado através de Jesus Cristo. Isto é a igreja, é um corpo gerado através de Jesus Cristo. A cabeça desse corpo, quem é? Jesus Cristo. E todos nós fazemos parte. É impossível, um membro do corpo querer viver fora do corpo. Isso não existe. É a mesma coisa que você cortar o seu dedo e jogar ele fora e não pode viver aí. Não vai viver. Ele vai morrer, vai apodrecer. Então, só há vida dentro do corpo. Então, todos nós fazemos parte desse corpo, todos nós vivemos a unidade porque nós somos habitados por um só Espírito e nós temos este Espírito que habita em nós por meio da fé. Então, a fé é um elemento essencial. E a esperança é uma convicção que leva a aguardar algo ansiosamente. Então, nós aguardamos algo. O que nós esperamos? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A expectativa de sermos levados para o nosso lar celestial. Então, vivemos com esperança, com expectativa da vinda do Senhor. Então, nós trabalhamos juntos e unidos, vivemos como um só corpo, aguardando ansiosamente o dia em que Ele voltará. E, certamente, nós temos a certeza de que Ele voltará e também temos a certeza de que, mesmo que eu venha a morrer antes da volta dEle, certamente eu ressuscitarei quando Ele voltar. Então, nós temos essa certeza de que temos vida, temos esperança. Então, esta unidade, ela proclama o Evangelho, quando nós vivemos isso, porque o Evangelho não são apenas palavras, é a maneira como nós vivemos, e isso é declarado amplamente por Jesus em vários lugares. Em especial, João 17, dos versos 20 a 23, ele fala assim, eu não rogo somente por estes, ele está orando por vocês, por mim, por nós, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você vê, a unidade é algo próprio do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é unidade e Ele nos chama a ser unidade. Unidade não fora dele, mas nele, em Jesus Cristo, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como igreja, sermos um só corpo, vivendo para que o mundo creia que tu me enviaste.
Porque a unidade do corpo de Cristo proclama o Evangelho também. Tá certo? Nós somos arautos no sentido de que nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas quando nós vivemos unidade, nós proclamamos o Evangelho. Isso é muito claro quando nós lemos Atos, capítulo 2, a gente vê lá que quando a igreja unida, o amor, a comunhão entre aqueles irmãos, fazia a cada dia o Senhor acrescentar mais almas. Por quê? Porque eles viviam verdadeiramente a unidade. A unidade não é algo utópico que a gente imagina que é possível, não, é algo vivido. É algo experimentado, é algo que a igreja deve viver. A unidade não é algo que se abandona. Por isso ele continua, lá em João, ele fala, eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Porque a unidade da igreja é resposta do amor de Deus. Uma vez que nós estamos em Deus, nós amando ao meu irmão, a quem eu vejo, naturalmente eu amo a Deus e proclamo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos salvos pelo Evangelho e todos os que foram salvos pelo Evangelho vivem intencionalmente esta unidade, atendendo àquela convocação que Deus nos fez. Os salvos são chamados a desfrutar a unidade na igreja. É na igreja que nós aprendemos a desfrutar da unidade. Então, nós podemos desfrutar essa unidade na nossa relação com o Pai, com o Filho e com todos aqueles que são salvos por meio do Evangelho. Então, nós somos chamados a viver esta unidade. E aí ele continua, a partir do verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que é a graça? Graça é esse movimento de Deus que conduz o seu amor e misericórdia em direção aos pecadores. Isso é a graça de Deus. Em um sentido geral, a graça de Deus é o movimento divino em direção aos pecadores, manifestando a sua misericórdia, que, naturalmente, nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. E, num sentido especial, a graça de Deus é esse movimento divino em direção aos pecadores, santificando-os à adoração plena, e esta pode ser referida também à ação do Espírito Santo. Então, num sentido geral, nós não somos consumidos por causa da graça de Deus. E, num sentido especial, nós desfrutamos da graça salvadora, onde Ele nos santifica e nos habilita à adoração. E isso é muito importante, porque antes da nossa salvação, era impossível, como pecadores, nós adorarmos a Deus. Agora que nós fomos convocados e alcançados pela graça de Deus, nós podemos adorar a Deus. E, naturalmente, uma das maneiras de adorar a Deus é proclamando o Evangelho, que vocês têm buscado, mas também é vivendo a unidade. Certo? Porque as duas coisas não andam separadas. A gente não pode desconectar a vida de unidade da igreja com a pregação do Evangelho como se fossem duas coisas distintas. Tudo faz parte da mesma coisa. São funções ou manifestações da graça de Deus que opera em nós. Então, nós proclamamos o Evangelho e vivemos em unidade. Quando nós vivemos em unidade, também proclamamos o Evangelho. E tudo isso conectado a Deus por meio da sua palavra. E ele fala, por isso diz, subindo alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons são a manifestação da graça, que Deus, são a manifestação da graça de Deus que habilita os pecadores à adoração plena. Então, Deus dá dons aos homens. Então, cada um de nós tem diferentes dons. E qual é a relação entre essa graça e os dons? Então, a ideia é que a graça é quem realiza os dons, e os dons manifestam a graça. Então, uma vez que eu fui alcançado por Deus,
nós demonstramos de maneira visível, né, através dos dons que Deus nos deu, a graça de Deus, né, que opera através dos pecadores. Então, o que ele está querendo mostrar para a gente é que todos nós recebemos dons da parte de Deus. Né, todos. Né, porque você foi alcançado pelo mesmo Espírito. E esse Espírito dá dons aos homens, diferentes dons. E você recebe dons para que você cumpra a sua função dentro do corpo de Cristo. Então, nesse sentido, todos temos responsabilidades dentro do corpo, e a graça que nos é dada é para a edificação do corpo, para que nós possamos viver como um corpo onde cada um realiza uma parte. Dentro da igreja é natural que cada um vai ter uma diferente função. Vão ter pastores, vão ter diáconos, né, vão ter líderes, vão ter aqueles que ministram a música, vão ter aqueles que ministram o evangelho, outros que ensinam a palavra, né, mas Deus dá diferentes dons e cada um é usado de uma maneira muito particular por Deus através dos dons que Ele dá. Então, Ele opera em todos. E você pode dizer, mas eu não tenho dom. É evidente que tem, porque o mesmo Deus que deu dons a homens como eu é o mesmo Deus que dá dons a você. Então, independe de você ser mais escolarizado ou menos escolarizado. O que importa é que você tem uma função dentro do corpo. Né, e você tem que colocar os seus dons a serviço do corpo. É isso. Se você não sabe o seu dom, né, então sirva onde der, né, porque que eu sei aqui, pelo menos na minha época, né, há muito tempo atrás, tinha oportunidade para servir em todos os lugares, né, seja na escola dominical, seja nos ministérios, né, onde você tiver a oportunidade de servir, sirva, descubra o seu dom. É isso que a gente tem que fazer. Então, todos temos que estar a serviço. É para toda a igreja estar trabalhando e todos colocando os seus dons a serviço da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, se ele levou o cativo o cativeiro, e nós estávamos cativos em nossos pecados, agora ele nos levou cativos e pertencemos a ele. Certo? E somos agora servos, no sentido de, literalmente, escravos daquele que nos libertou do cativeiro. Porque a linguagem de Efésios, ele aponta muito para a realidade de que a cidade de Éfeso, particularmente, ela não foi uma cidade que foi conquistada por Roma. Porque tem muitas grandes cidades que foram conquistadas, que o exército entrou e dominou todo mundo. Éfeso, em particular, foi uma cidade onde eles se entregaram. Antes do exército romano chegar lá, eles falaram, nós nos rendemos. Nós nos rendemos, e eles se entregaram o domínio da cidade deles a Roma, para que eles não fossem destruídos pelo exército romano, porque eles temiam a ira do exército romano. Então, eles se entregaram. Muito parecido com a salvação, porque a realidade é que nós já estávamos destinados à destruição, e aí nós nos rendemos a Ele. E quando nós nos rendemos, nós somos reputados como o quê? Como escravos de Deus. Só que eles serem escravos de Roma, né, era uma maneira bastante dura, mas pelo menos eles tinham vida. Mas nós, né, nos rendemos a Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Então, nós somos elevados a uma alta posição. Por isso que é importante a gente entender que nós somos escravos, mas, sendo escravos, nós somos livres. Essa que é interessante, essa maneira como Deus opera. Ele nos libertou do cativeiro, e agora, como libertos do cativeiro, somos escravos dele. E se nós somos escravos dele, devemos o quê? Obediência a ele. E se ele fala que nós devemos viver em unidade, né, a gente cala a boca e vive em unidade. Né? Porque se você tem, como é que fala? Juízo, né? Nem juízo, ele manda e eu obedeço. Né? A gente fala isso às vezes, mas não faz. Né? Então, agora, pela graça, nos tornamos servos de Jesus, cativos de Jesus, e pela mesma graça recebemos dons que devem ser usados para a promoção da unidade no corpo de Cristo, a igreja. Tá certo? Então, nós temos responsabilidades. Bom, os dons recebidos, eles são recebidos para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então, vamos lá, versos 11 e 12. Né? Ele coloca assim,
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus dá dons para o serviço, para que possamos servir ao próximo, porque se Deus te deu um dom, esse dom foi dado a você para servir ao próximo através da igreja. Então, para que a igreja seja o quê? Aperfeiçoada, porque Deus te deu o dom. Ninguém pode esconder o dom que Deus deu. Se Deus te deu um dom, ele deve ser usado para a edificação da igreja. Então, todos nós temos responsabilidade dentro do corpo da igreja. Então, se você faz parte dessa igreja, você foi convocado por Deus para usar os dons que Ele te deu pela graça para promover a edificação dos seus irmãos que fazem parte dessa igreja. Tá certo? Então, é essa que é a ideia. Então, você faz parte dessa igreja, você recebe dons de Deus para edificar esta igreja. É sua responsabilidade, é seu papel, né? Vivendo de maneira adequada, né? Usando os seus dons para que a igreja seja edificada e cresça e amadureça. Porque, no final das contas, nós somos chamados para que a igreja cresça e amadureça. O propósito de Deus, quando Ele chamou você, não é para que você está salvo, você senta aí na sua cadeira, né, e espera Jesus Cristo voltar. Não foi para isso. Você foi chamado para ser edificado e para edificar. Num sentido geral, você tem responsabilidade de aprender por um lado e tem a responsabilidade de ensinar para o outro. Todos nós temos essa responsabilidade de cuidar para que eu tenha o conhecimento e cresça no conhecimento de Deus, e cuidar para que aqueles que estão ao meu redor também cresçam no conhecimento do nosso Senhor. Então, todos nós temos essa responsabilidade, e Deus estabeleceu alguns homens em particular para que houvesse ordem dentro da igreja, né, no sentido, a ideia dos apóstolos, primeiramente, os profetas, né, e depois os evangelistas e mestres, ou pastores e doutores. Né? Então, ele vai estabelecer a ordem. Essa ordem que ele estabeleceu não significa que em cada igreja tem que ter apóstolo. Não, a ideia é que todas essas coisas foram estabelecidas por Deus. A palavra apostólica permanece aqui, aí dentro das Escrituras, né? E a gente está lendo uma palavra apostólica. Então, precisa de outro apóstolo se já tem a palavra apostólica que foi através de Jesus Cristo? Não precisa. Né? Então, não precisa inventar apóstolo, né, para receber novas revelações de Deus. Né? Assim como também não precisam de novos profetas para receber novas revelações de Deus, uma vez que Deus já tem revelado todas as coisas que são necessárias para a edificação da igreja. Então, é importante entender que, na devida ordem, no tempo certo, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, justamente para o movimento, o crescimento e a edificação da igreja. Então, nós temos aqui uma igreja que está estabelecida dentro desta ordem, né, onde temos os pastores, né, e também temos diáconos, temos evangelistas, temos mestres, todos eles colocados por Deus dentro deste corpo local, para a edificação desse corpo local. Para quê? Com um único propósito. Porque, no final das contas, a edificação da igreja, o crescimento e o amadurecimento é algo esperado. Não é esperado que nós nos acomodemos num certo estado que nós alcançamos. Né? Nunca pense que você sabe o suficiente. Né? O pastor já pregou isso daí, eu já sei esse texto. Né? Eu posso pregar 20 vezes o mesmo texto e ainda, toda vez que eu prego, eu aprendo ensinando. Né? E da mesma forma, eu entendo que cada um de nós tem a responsabilidade de crescer e aprender cada vez mais. Por quê? Para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida de outras pessoas. Porque esse, no final das contas, é o propósito. Eu ser um instrumento nas mãos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Seja promovendo a unidade, seja ensinando a palavra, mas todos nós temos a responsabilidade de trabalhar para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Né? E, finalmente, né, só para a gente encerrar, o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós somos chamados, como ele falou no começo, a viver de modo digno. Mas viver de modo digno com que propósito?
de glorificar a Deus. Porque no final das contas, tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas, tudo que existe foi criado para a glória dele, para que Deus fosse adorado através de nossas vidas. Então, nós adoramos a Deus na medida em que nós crescemos e amadurecemos. Porque se ele fala sobre edificação, ele está falando sobre o quê? Crescimento. Então, nós somos chamados a crescer cada vez mais. E ele fala, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Crescimento é alcançado como? Individualmente? Não. É na unidade do corpo, é coletivamente. Crescimento e amadurecimento é alcançado coletivamente, como corpo. Todos nós trabalhamos para o crescimento. Então, todos nós temos a responsabilidade de trabalhar para a igreja crescer. Então, sem o coletivo, sem o engajamento de toda a igreja no desenvolvimento e no aparelhamento da igreja para que todos amadureçam, é impossível o crescimento espiritual. Na verdade, o que acontece é uma dominação do mundo sobre a igreja, na medida em que nós nos acomodamos e deixamos de buscar um crescimento e amadurecimento na fé. Tá certo? Então, em vez de nós influenciarmos o mundo, nós somos influenciados pelo mundo. Então, deve haver um sentido intencional de crescimento. Eu devo me sentir responsável de ajudar aqueles que estão ao meu redor a crescer e amadurecer na fé. Então, cada membro do corpo, não importa o quão insignificante ele acha que ele pareça, ele tem um ministério importante dentro do corpo. Às vezes a gente acha que é incapaz, é pequeno, sabe pouca coisa, mas todos nós somos importantes. Você faz parte desse corpo porque Deus quis que você fizesse parte desse corpo. E como parte desse corpo, você tem a responsabilidade de ajudar aqueles que estão ao seu redor a crescerem e amadurecerem. Às vezes a gente acha que eu tenho que saber a Bíblia toda para ajudar alguém, mas o pouco que você aprendeu, você ensinar para alguém, você já está fazendo um grande papel. Se você aplicar as verdades como coisas simples, seja hospitaleiro, você já está fazendo um grande papel. E eu conheci muitos homens, em particular eu conheço um homem que eu amo muito, que ele veio a fazer parte da nossa igreja, e ele falou, olha, eu cheguei nessa igreja e não quero sair daqui por causa do amor com que eu fui tratado. Então, irmãos que não sabiam que estavam fazendo um bem, só pelo fato de visitá-lo e cuidar dele, para ele já foi o suficiente. Ele já se sentiu amado, ele já se sentiu parte do corpo de Cristo. Então, às vezes a gente acha que eu preciso fazer grandes coisas. Não, você tem que usar o seu dom. Se o seu dom é ser hospitaleiro, seja hospitaleiro. Se o seu dom é ensinar, ensine. Mas use o dom que Deus te deu em favor do amadurecimento e crescimento da igreja. É isso que a gente tem que entender. Então, pode parecer insignificante, mas o pouco que você faz é importante para o crescimento e desenvolvimento do corpo. Por isso que ele fala, em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, cuidando e trabalhando em favor do corpo de Cristo, nós trabalhamos para a glória de Deus, para que até o dia da vinda dele nós estejamos vivendo de maneira adequada. Entendendo que há um padrão, e ele estabelece um padrão. O padrão de crescimento qual é? É Jesus Cristo. Ele é o padrão de crescimento. Ele é o modelo, ele é o varão perfeito. É por isso que ele fala, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus, ele impõe aos membros da igreja nada menos que você tenha como meta a perfeição. Então, quando Deus estabelece Jesus Cristo como modelo, ele fala, esse é o modelo, essa é a meta para a sua vida. Ele não coloca menos, não, nem um pouquinho, não, ele coloca Jesus Cristo. É para ele que você tem que olhar. Às vezes, quando eu sento com alguns irmãos para conversar, e aí geralmente vem um irmãozinho, começa a reclamar da esposa, falar, ela não sei o quê, e ela está fazendo eu sofrer. Aí, eu não pergunto muita coisa, eu só olho, mas e Jesus Cristo? O que ele fez na cruz? Ele não sofreu por você?
Aí, geralmente, esse irmão, pastor, você já veio com essa conversa de novo, né? E já... Aí ele via que ele está todo errado e ele cala a boca e tá bom, eu entendi a conversa. E aí ele se acalma e faz as pazes com a esposa. Mas entender, a meta é Jesus Cristo. Se você acha que você está sofrendo com a sua esposa, e Jesus Cristo, será que não sofreu por você? Né? A referência tem que ser Jesus, não pode ser outro, tá certo? Então, nós temos que viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Todos são importantes para ensinar, e ninguém é santo o suficiente para achar que já sabe tudo, ou já sabe o suficiente. O suficiente é Cristo. Menos do que isso, não vale. Tá certo? Então, Cristo é o suficiente. Então, você vai buscar crescer para conhecer plenamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, significa que, por mais que eu me esforce, por mais que o pastor Viana se esforce, por mais que ainda nós temos muito a crescer. Tá certo? Então, se nós, né, que temos liderado a igreja, achamos que temos que crescer muito, né, quanto mais aqueles que não são os líderes da igreja. Tá certo? Então, todos temos a responsabilidade de buscar crescer, né, não somente crescer em conhecimento, mas ser conhecido de Cristo. Então, nós só temos uma opção, uma atitude de humildade diante de Deus e mansidão diante dos nossos irmãos. Né? Quando nós nos comparamos com o próximo, a gente é arrogante e presunçoso. Né? Mas quando a gente se compara com Cristo, né, a gente vê que, né, o negócio é mais em cima. Né? Então, não é tão baixo assim. Tá certo? Quando a gente se compara com o outro, a gente acha que é alguma coisa. Mas a verdade é que quando a gente se compara com Cristo, a gente vê que a gente não é nada. Então, vamos nos comparar com o referencial correto. Se compare com Cristo. E quando você se compara com Cristo, aí você vai ver, eu não sou nada. Então, é isso que é importante entender. Colossenses 1, 28 e 29, ele fala: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Essa igreja foi convocada por Deus para que, como corpo, né, como igreja de Jesus Cristo, glorifique a Deus, sendo cada um de nós mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo e o propósito, é esse o alvo. Se a gente procura menos do que isso, nós estamos errando o alvo. Nós temos que buscar a perfeição, temos que olhar para Cristo e buscar a perfeição. Então, se nós fomos convocados pelo Evangelho, né, somos chamados a viver o amor, a unidade, mesmo que sejamos diferentes, né, em diversidade, mas amadurecendo crescentemente, no sentido de cada vez mais crescendo, né, em conhecimento e amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A maturidade cristã é fruto de uma vida em comunidade. Então, nós, vivendo comunitariamente como corpo de Jesus Cristo, nós vamos amadurecer. E na medida em que nós vivemos essa comunidade, nós também revelamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vivamos essa realidade como igreja, buscando amar um ao outro, buscando ser instrumento nas mãos de Deus para edificar um ao outro, porque todos somos importantes na vida um do outro. Nós temos que cuidar. A responsabilidade do cuidado não é só dos pastores. Todos são responsáveis por cuidar de todos. Muitas vezes a gente acha que determinado trabalho é do pastor, ou dos irmãos, ou das irmãs que fazem visita. Não, todo o corpo é responsável de cuidar de todo o corpo, né, de edificar, de ser instrumentos. Então, se você está aqui hoje, você aprendeu algo novo e você sabe de um irmão que não veio, a sua responsabilidade é ensinar esse outro irmão. Tá certo? Então, ensine, mostre para ele. Mas eu não sei ensinar, mas senta lá e lê o texto, pelo menos com ele. Né? Se não sabe fazer outra coisa, lê o texto, fala, olha aqui que eu aprendi. Né? E é simples, é mais simples do que a gente pensa. Mas às vezes a gente coloca dificuldades, seja por medo ou por qualquer outra coisa, e deixa de fazer a vontade de Deus. Mas como igreja, nós somos convocados a trabalhar para a edificação desse corpo, para que este corpo glorifique a Cristo para quando Ele voltar. Então, que Jesus possa encontrar essa igreja fazendo aquilo que deve fazer, glorificando a Ele através das vidas de vocês. Amém? Então, vamos
orar mais uma vez. Agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho com a igreja, né? E orem por nós, né, lá em Manaus. Logo, logo nós vamos estar retornando, amanhã, na verdade, eu e a Ivanete vamos estar retornando. Orem pela nossa volta, que a gente possa voltar debaixo da proteção e que nós também, lá como igreja, possamos crescer, amadurecer e, através de nossas vidas, glorificar a Deus. Tá bom? Oremos. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos convocado a ser tua igreja, tem nos chamado a viver de maneira adequada, em unidade, de maneira digna, Senhor, te honrando e te glorificando, buscando cada vez mais sermos semelhantes a Jesus Cristo. Te peço que o Senhor opere através desta igreja, que ela seja um instrumento em tuas mãos para a tua honra e tua glória, Senhor. Em nome de Cristo que eu te peço. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Irmãos, vão falando da unidade que nós temos que ter, lembrando que no sábado, às 7h30 da noite, nós temos nosso musical. Você faz parte dele, né? Porque você vai vivenciar essa pregação do Evangelho, tá bom? Então, no próximo sábado, às 18h30, nós estamos, às 19h30, estamos aqui, domingo, 18h30. Aí, sexta-feira, 7h30 da manhã, presencialmente, sempre nós temos nosso estudo bíblico, tá bom? Algum recado mais, pastor? Eu não, então, pastor Adolfo, muito obrigado. Vamos orar por ele, pela viagem dele e também, irmãos, pelos nossos musicais. É uma forma, a gente sempre fala aqui, né? Eu, pastor Neu, a gente não comemora o Natal, a gente aproveita o Natal para falar de Cristo. E é sua responsabilidade também. Vem aqui fazer parte desse corpo e anunciar o Evangelho. Como foi visto hoje, é nossa obrigação, como unidade. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela mensagem. Pedimos que possamos ser unidos em Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe, Pai, os estudos, os musicais que teremos. Eu te peço, Senhor, que através deles muitas pessoas possam ouvir de Jesus Cristo e aceitarem a salvação que o Senhor destinou para eles. É em nome deste Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Encerrando a transmissão, irmãos, até sexta-feira, se Deus quiser.